Para você ver como a gente não entende os planos de Deus, né? Há mais ou menos uns... Eu vou... Para vocês entenderem o que aconteceu e colocarem na vida de vocês aí, levar para a vida de vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção, porque quando a gente escuta as pessoas falando, a gente vai levando para nossa vida e vai encaixando, né? Eu sempre fui uma pessoa muito carente emocionalmente, né? Então, eu sempre fui amiga de todo mundo, sempre gostei de ajudar. Resumindo, tinha muita dificuldade para falar não. Não. E aí, no decorrer da minha vida, muitas pessoas, pisaram. Já cheguei a ser muito humilhada por conta disso, inclusive. E aí, fazendo a terapia, há uns 2 anos atrás, a psicóloga falou bem assim pra mim: Bruna, o não, às vezes livra a gente de cada cilada que você não faz ideia. Falar não é mais saudável do que você falar sim, tá? Porque o não, toda vez que você fala não pra uma pessoa, você tá se priorizando, entendeu? O não, gente, não é uma questão de você ser egoísta ou não. É você se colocar em primeiro plano. E Deus fez a gente pra isso, né? Pra gente se amar, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, em segundo lugar, nós mesmos, né? E nossos filhos, família, a gente tem que se priorizar, gente. É muito louco a gente pensar. Tem pessoas que são tão assim, que às vezes escutando essa frase, né? Primeiro Deus, segundo a gente, e depois em todo o resto, a pessoa vai falar assim: não, mas primeiro meus filhos. As pessoas colocam coisas acima delas, só que não pode, tá? A gente inverter essa ordem é muito prejudicial e pode acarretar em danos assim que você não faz ideia. Aí, voltando, eu sempre fui muito frágida, né? Tipo, eu era muito fragilizada emocionalmente. Frágida é uma palavra que existe, gente? Não sei, coloca aqui nos comentários. Eu acho que é fragilizada. Então eu tinha dificuldade de falar não para as pessoas. E, gente, eu já entrei em cada cilada por conta disso que vocês não fazem ideia. Eu mantinha pessoas no meu ciclo de vida que não tinha o porquê daquelas pessoas estarem ali. E só para dar um exemplo para vocês, às vezes Deus me afastava, Deus tirava eu daquele ambiente, daquele lugar, e mesmo assim eu voltava para aquele lugar de dor e de sofrimento, tá? Simplesmente pelo fato de não ter uma autoestima, sabe? E isso, gente, me levou a tanta coisa ruim assim que eu não sei nem por onde começar, tá? Mas teve um caso em específico que foi a gota d'água pra mim, assim, de eu falar bem assim: chega, eu não vou mais me submeter a passar por certas coisas a troco de quê, sabe? A troco de agradar as pessoas e me colocar sempre em último plano. Então, eu decidi dar um basta em várias situações pequenas, assim, que no decorrer da minha vida foram se tornando coisas muito grandes e maiores, tá? Amizades que não eram meus amigos, só eu estava sendo amiga, tá? E não ter a necessidade da gente manter esses tipos de pessoas ao nosso redor. Eu já participei, né? Eu já tive muitos relacionamentos amorosos mesmo, onde eu me coloquei sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, e aquilo era uma situação de humilhação. Não tinha o porquê eu ter passado por aquilo. Relacionamentos até mesmo no âmbito familiar, a gente se sujeita a cada coisa. Aí eu te pergunto, para quê? Gente, a gente se amar, né, se priorizar, nos cuidar com carinho, a gente saber falar não para certas coisas, tá? Para pedidos, para situações, falar não e basta, sabe? Chega, acabar com esse ciclo. E se você parar para perceber na sua vida aí, você vai notar que não são casos isolados, são casos que já aconteceram várias e várias vezes e você não tomou uma atitude de parar,
E aí, sabe quando você tá vivendo uma situação que você tem a consciência que você tá vivendo um ciclo? Que tudo se repete, é tudo sempre a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na minha vida. Eu era novinha, novinha mesmo, adolescente. E todo rapazinho que eu achava legal, assim, pra namorar. Eu nunca fui uma pessoa de ficar com muitas pessoas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu já namorei algumas vezes. E eu sempre era traída. E eu não entendi o porquê dessa traição, né? A gente tem a mania de levar sempre na questão física, né? Beleza, mas por quê? Eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é comportamento. Você se permitiu estar naquela situação, tá? Mãe e pai narcisista, você já ouviu falar? Por que que a gente permite que depois de uma certa idade, enquanto criança, a gente não tem o que fazer, infelizmente, né? A não ser pedir ajuda, porque hoje em dia as crianças estão muito bem orientadas, graças a Deus. Mas na vida adulta mesmo, sabe? A gente se sujeita a viver em cada situação apenas por aquela falácia, né? De que a gente tem que honrar a mãe e o pai e é obrigado a viver com karma na nossa vida. Não é assim que funciona. De fato, nós precisamos honrar a vida do nosso pai e da nossa mãe. É a gente ser grato, é a gente reconhecer, sabe? Sermos gratos pela vida deles, sabe? Mas não a necessidade de você aceitar comportamentos de uma pessoa que de fato é narcisista. Mas aí eu te pergunto uma coisa, que eu tenho certeza que você já vai ter resposta, inclusive. Quem vive numa situação dessa não reconhece, né? Não reconhece, gente, e não consegue pedir ajuda, não consegue sair dessa situação. E você não faz ideia do quão ruim é a gente viver em ciclos viciosos, assim, ciclos que se repetem. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês também. Já aconteceu de você estar com um dinheiro destinado para alguma coisa que seja para você, ou então você sabe que sobrou dinheiro, sei lá, enfim. E sempre acontece o imprevisto do nada. Então, isso acontece porque você está vivendo um ciclo na tua vida aí, repetitivo, e que você não consegue estourar, né? Sobra 50 reais, você fala, nossa, que bênção, sobrou 50 reais no meu salário. Aí vai lá, o chuveiro queima, entendeu? Gente, tudo isso são ciclos kármicos. Enfim, para quem acredita, né? Ou não, para quem não acredita, enfim. É um ciclo vicioso, constante, que você vive ali naquela redundante sempre, aquele círculo ali, aquela bola, entendeu? Bruna, como que eu faço, pelo amor de Deus, pra sair disso? Eu preciso estourar essa bolha, eu preciso, enfim, se priorizando, dizendo não, quebrando padrões, entendeu? Você precisa disso pra ontem. É um vídeo um pouco... Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, como quebrar padrões, principalmente financeiros, porque, gente, você não faz ideia do como uma pessoa mal intencionada na tua vida, uma pessoa que te deixa pra baixo, aquilo acaba com a tua áurea, acaba com o teu dinheiro, acaba com a tua paz, acaba com o teu mental. E aí eu vou te perguntar e você vai se autorresponder, tá? Por que cargas d'água você tá se permitindo viver nisso? Hein? Se você sabe que é algo que te faz mal, por que você tá voltando para isso? É um vício. Você já reparou que tem pessoas que têm dependência emocional, como eu já tive, de não aceitar, por exemplo, um fim de um relacionamento? O cara terminou com a mulher, a mulher só falta morrer. E tem gente que morre, tá? Por conta disso. Tá repreendido, Deus. Porque essa pessoa não tem mais estima alguma, não tem mais, enfim, sabe? Filhos também que dão trabalho aos pais e vivem naquela constância, sabe? Aquela coisa chata e repetitiva. Mãe e pai que tende a sufocar seus filhos a ponto de alejar eles. Não deixa as crianças fazerem nada. Sabe? Isso tudo, gente, são tudo situações que travam a nossa vida de uma forma muito, muito, muito mesmo grande e perigosa, a ponto de realmente acabar com tudo, entendeu? Então, só o fato de você se priorizar, de você saber dizer não para as pessoas, saber dar um ponto final, falar assim, ok,
Daqui até aqui aconteceu isso, isso e aquilo. Daqui em diante não vai mais acontecer, porque eu não vou me permitir mais passar por essa situação. Eu passei por uma situação muito tensa há uns meses atrás, que me fez sofrer muito. Eu sofri bastante por conta desse final de ciclo que precisava ter sido feito. Porque eram pessoas que eu gostava muito, mas que, ok, foi válido enquanto durou, mas daqui em diante eu não quero mais aquilo pra minha vida, sabe? E não foi com uma, duas, três, quatro pessoas não, gente. Foram com muitas pessoas que Deus retirou da minha vida de uma forma que até me assustou. Lembra que eu falei pra vocês que eu coloquei ele na frente, entreguei nas mãos dele, comecei a cuidar de mim e de todo o resto ele cuidou perfeitamente, porque Deus é perfeito em tudo que faz? Mas a Bruna do passado, eu comecei a observar minha vida e eu notei que Deus já tinha feito isso comigo há uns anos atrás. Já tinham tirado essas pessoas da minha vida e eu voltava para aquilo. Eu voltava, eu perdoava, eu entendia, mas é o jeito da pessoa, mas que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, se não tá te fazendo bem, suma, entendeu? Se não está te fazendo bem, suma. Mas ele vai terminar comigo, ok. Siga em frente, siga sempre sorrindo, SSS. Lembra daquele negócio que a gente fazia no caderninho antigamente? Tchau. Ok, não tá sendo legal? Ok, então tá bom, é isso que você quer? Ótimo, tchau. É isso, coisa simples, objetiva. A gente prolonga muito a prosa. Não tem necessidade disso, gente. A gente deixa muito pra depois, a gente vai empurrando com a barriga pra ver se vai. Não tá mudando, mude você. É muito fácil, né, eu falar, a gente escutar isso. Só que na prática é muito difícil. Só que só vai mudar se você se permitir. E se você colocar em prática o não. A autopriorização. Tô inventando umas palavras aqui hoje, né? Se colocar como prioridade mesmo da história. Como, Bruna, eu me priorizo, pelo amor de Deus? Amor, vai tomar um banho. Vai arrumar esse cabelo. Passa um creme novo da Scala, cheirinho uva. Sei lá, sabe? Vai para um cinema. Lembra que eu falei pra vocês a história do cinema sozinha? Eu sou casada, eu tenho filhos, mas eu quero esse ano sim ir pro cinema sozinha. Pela primeira vez na vida eu vou mostrar pra vocês. Porque eu sempre tive esse tabu na minha cabeça de que eu não poderia curtir a minha autopresença. Pra ser legal, teria que ser eu e mais uma outra pessoa. Não, a gente tem que ser autossuficiente, sim. E eu vou no cinema sozinha, vocês vão ver só. Mas pra mim isso vai ser super diferente, estranho, esquisito. Eu vou ficar super constrangida, ou não, na fila da pipoca. Vou ficar super estranha em sentar e não ver ninguém conhecido do meu lado. Mas eu vou fazer isso porque eu quero ter essa sensação de como é curtir um cinema comigo mesmo. Entendeu? Você tem que se priorizar. Vai fazer uma caminhada, começa com 10 minutos hoje, rapidinho, da tua casa até o centro e volta. Vai se priorizar, vai assistir um filme, um dorama, faz um negocinho gostoso pra você comer, só você sozinha, monta uma mesa de café pra você. Você tá entendendo? Praticar o amor próprio. E você vai ver como tudo muda. O teu mental, o teu físico, o teu financeiro, principalmente porque tem pessoas que sugam a nossa energia de tal forma que a gente não consegue atrair nada de próspero para nossa vida, tá? Eu lembro até hoje, meu pai é uma pessoa maravilhosa, nossa, é perfeito, eu amo muito meu pai, honro muito a vida dele, meu parceiraço, assim, a gente conversa, sai, eu vou na casa da minha avó, sai assim, né, em termos, mas ele me ajuda muito, uma pessoa muito boa. Mas por muito tempo o casamento dele com a minha mãe tinha acabado. E eu lembro como se fosse ontem, quando a minha mãe terminou com meu pai. Gente, a nossa vida deu uma mudada. E meu pai saiu de casa tão grande, porque aquilo não era mais pra estar ali. Você tá entendendo? A vida da minha mãe fez assim, entendeu? E eu fui junto com ela, porque eu continuei morando com a minha mãe, que eu era menor de idade na época. Tinha 16 anos, já era grande, já entendia o que estava acontecendo, tudo certinho. Mas, nossa, foguete, não deu ré nunca mais. Porque não era pra estar ali.
Agora, imagina se, por exemplo, a minha mãe tivesse até hoje com ele. Ela estaria doente, minha mãe tinha uma aparência de acabada. Tô falando da vida da minha mãe agora aqui, né? Com 36 anos, ela tinha uma aparência de 60, 70, era uma loucura. Minha mãe ficou jovem, começou a se arrumar, começou a cuidar de si. E quando a gente cuida da gente, as coisas tendem a fluir, tá? E automaticamente, como eu falei nos últimos vídeos, inclusive se você não assistiu, assista, porque tá muito legal. Quando eu comecei a cuidar de mim, me priorizar, Deus começou a cuidar de tudo, de todo o resto. E deu uma mudada, gente, principalmente na minha vida financeira, que vocês não vai... É natural, as coisas vão acontecendo natural. Uma dívida que eu tinha de 3 anos... foi resolvida e solucionada em minutos, assim, na frente da tela do meu celular. Não precisou de ligação, não precisou de nada. Flui. Quando a gente tira a pedra do meio do rio, o rio corre mais rápido. Ele corre fluido. Quando você deixa aquela pedra de parada, você pode reparar, a água bate, forma aquela onda, fica uma coisa, né, esquisita. Tirou a pedra, o rio flui de uma tal forma que você não faz ideia, tá? E é assim na nossa vida também. Então, se você tá vivendo um ciclo vicioso, as coisas não tá indo, não tá chegando na tua mão, não tá ficando, é porque talvez você esteja ao redor de pessoas que estão impedindo com que isso aconteça. Tome cuidado. Diga não para situações comprometedoras, humilhantes, para relacionamentos que não vão te levar à frente. Eu não tô falando não só de relacionamentos amorosos, tá? Amizades, familiar, profissional também. Às vezes tu tá quebrando porque tu tem um sócio pedra de tropeço aí, pedra de tropeço. Pra que tu tá mantendo isso na tua vida? Elimina, dá tchau, bota um ponto final, vamos virar a página, tá? É a coisa mais comum que acontece e humana da vida. Toda vez que você se colocar numa situação de tipo, ai meu Deus, eu não vou conseguir, ou então, ai meu Deus, sei lá, sabe? Eu acho que vai ser meu fim, eu te garanto, não vai. Você não tá nessa sozinha. Existem milhões de pessoas passando pelo mesmo que você, mas você vai tomar a atitude de fazer a diferença, tá? E aí você vai ver que tudo vai mudar, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito, pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral. Não perca os próximos vídeos e o vídeo que vai aparecer aqui na tela para você acompanhar e fazer um Bruflix aí nesse final de semana, tá bom? Ou independente do dia que você estiver assistindo esse vídeo, tá? Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.